Olá, hoje nós vamos falar de ligações químicas. As ligações químicas podem ser três tipos: as ligações químicas iônicas, que é entre metal e um metal, as ligações químicas metálicas entre dois metais e as covalentes entre dois ametais, ok? Então, hoje nós vamos falar primeiramente das ligações químicas iônicas. Mas antes de falar das ligações químicas iônicas, vamos falar da teoria do octeto. 8 elétrons na camada de valência, ok? O que seria a teoria do octeto? A teoria do octeto é a medida de estabilidade, seria a estabilidade financeira, emocional ou psicológica do elétron. Nós sempre estamos em busca de estabilidade, né? Seja estabilidade financeira, psicológica, emocional, enfim. A gente quer estabilidade. Os elétrons também, tá? Os átomos também, quando eles se ligam. Então, por exemplo, o enxofre 16, né? Se a gente fazer a distribuição eletrônica, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, se não me engano, aqui é o último, a camada de valência, nós vamos ter 8. Não é 8. Então, 4 mais 10, 16. Não, aqui é 4, né? Aqui dá 16. 4, 2. Então, aqui na camada de valência vamos ter 6 elétrons. Como a gente coloca o demonstra, né? Que tem 6 elétrons na camada de valência. Nós vamos ter 2 aqui, essa representação, e 2 aqui. Ele não está estabilizado porque ele precisa de 8 elétrons para se estabilizar. Então, ele precisa de uma doação, no caso, ou compartilhamento, se fosse covalente, de 2 elétrons. Então, ele precisa de mais 2 elétrons na sua camada de valência para se estabilizar, ok? Eu preciso entender também, por exemplo, agora vamos para ligação iônica, né? Iônica. A ligação iônica se dá pela doação de elétrons, né? Ela ocorre entre um metal, geralmente é um cátion, né? Ele tem pouco elétron, ele está positivamente, eletricamente positivo, e um ametal, que geralmente é um ânion, ok? Então, vamos ter esses dois. Não vai ser átomos aqui que nós vamos chamar, vamos falar de íons, tá? O objetivo aqui são íons, porque precisa ter essa discrepância essa diferença de número de prótons e número de elétrons para haver essa ligação. Um precisa querer doar e outro precisa querer receber para ocorrer essa ligação, ok? Então, nós vamos ter essa relação. E outro é a doação, né? Doação e recebimento de elétrons, ok? Para ficar mais evidente, vamos de exemplo, tá? Vamos exemplificar essa ligação iônica com NaCl, tá? Então, Na, a gente tem que primeiro fazer a distribuição eletrônica, né? Na, 1s2, 2s2, 2p6, que dá 10, e 3s1. Na camada de valência tem um elétron, ok? Já o cloro,
tem 17 prótons, vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, então nós temos 10, 12, 3s2, 3p5, né? 10, 17, 5. Na camada de valência, ele tem 7 elétrons. Concluímos que se o sódio liberar esse um elétron, ele fica estável, porque aqui na segunda camada, né, tem 8 elétrons, ok? Ele fica estável. E o cloro, se ele ganhar um elétron, né, ele fica estável. Ele ganhando um, fica com 8 elétrons, aqui ele tem 7, ok? Então, o que vai ocorrer aqui? Vai ocorrer uma doação de um elétron do sódio para o cloro. Ok, vamos desenhar. Cloro tem 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse elétron vai ser doado para o cloro, ok? Então, nós temos aqui uma reação, uma ligação iônica. Para a gente representar essa fórmula, né, Na tem um elétron sobrando, então ela tá positiva, né? Na verdade, ela tem cátion sobrando, né? Tem mais cátion que ela doou, e o elétron é negativo, que ele ganhou elétron, né? Esse ganhou e essa doou. Lembrando que a gente geralmente faz a inversão, né? Esse para cá e esse para cá dos sinais. E fica, aqui no caso vai ficar normal, né? Mas se tivesse um 3 aqui, esse 3 vinha para cá e esse para cá, ok? E essa é a representação de uma ligação iônica. Então, a gente faz essa cruzamento, né, das cargas, né? Que são as cargas. Então, a gente cruza as cargas, ok? Mas outra questão aqui sobre as ligações iônicas é em relação a algumas propriedades, né? Algumas características, né, dos compostos iônicos. Dos compostos iônicos, tá? Aqui é um exemplo. Primeira característica é que eles são sólidos nas condições ambientes. São sólidos em condições ambientes. Ponto de fusão e ebulição é elevado. Formam um retículo cristalino, tá? E conduzem corrente elétrica em água. Quando dissolvidos em água, ok? Quando dissolvidos em água, eles conduzem corrente elétrica. Então, nós temos aqui essas 4 propriedades desses compostos iônicos, né? Eles são sólidos em temperaturas ambientes, temperatura de fusão e ebulição são altas, né? Tanto que a gente dissolve água, coloca açúcar numa panela antes dela fermentar, ela demora mais, né? Do que se tivesse só água, né? Nessa panela. Então, ela demora mais, temperatura de ponto de ebulição e fusão é maior. A temperatura, né, que aqui não tem temperatura, é constante. E formam um retículo cristalino e conduzem corrente elétrica, né, dissolvidos em água. Tanto que a gente tem aquela, quando tem o sal, né, e tem aquela condução de eletrólitos, ajudam a conduzir os eletrólitos. Pode lembrar dos eletrólitos no corpo humano. E ajudam a conduzir bem a energia elétrica. Outro tipo de ligação
é a ligação metálica. Metálica, que é entre dois metais, né? Metal mais um metal. E aqui vai ser por mar de elétrons essa ligação, ok? Então, nós vamos ter aqui um mar de elétrons, né? Por exemplo, a barra de cobre. Aqui o cobre, mais cobres. E o cobre vai doar para o cobre, que vai doar para outro cobre, e vai doar para outro cobre, e assim sucessivamente. Por isso é chamado de mar de elétrons, ok? Ele doa um para outro. E nós temos também a questão das ligas, vou colocar aqui, ligas metálicas, ok? Como o aço inox, o bronze, né, que é cobre, o latão, nós temos também o ouro, né, 18 quilates e 24 quilates. Por que nós temos algumas ligas? Porque talvez em temperaturas ambiente, né, eles não conseguem ficar de forma sólida, né, o aço mesmo, que é a junção de ferro mais carbono, tem 1% de carbono, e o ferro que dá a dureza, né, desse aço. Nós temos aqui o aço inox, que é ferro mais carbono mais níquel mais cromo, tá? Que impede a oxidação. O níquel, o cromo impede essa oxidação. O bronze, que é o cobre mais estânio. O latão, que é o cobre mais o zinco, ok? E o ouro, 18 quilates, que é o ouro mesmo, né? Ele é muito maleável em sua forma pura, mais prata, mais cobre. Então, o ouro, 18 quilates, é a junção de todos aqueles 3 elementos mais conhecidos da família 12. A família 11 ou 12, né, da tabela periódica, que é o ouro, prata e cobre, ok? Os metais também apresentam algumas propriedades características, né? Então, eles são sólidos em temperatura ambiente, geralmente. Só o mercúrio, que é líquido, que é um metal líquido em temperatura ambiente, que é usado nos termômetros, né? São dúcteis e maleáveis, são fáceis geralmente podem ser formados tubinhos ou lâminas, né? Estilintam, né? Eles fazem aquele sonzinho de quando tocam um metal em outro. Tem um brilho metálico característico e são bons condutores de calor e eletricidade. O próximo tipo de ligação que nós temos é a ligação covalente, tá? Ligação covalente, que pode ser simples ou dativa, mas é necessário entender que ela é a ligação entre um ametal mais um outro ametal,
ok? 2 a metais. E ao compartilhamento de elétrons em vez de doação, ok? Mas nós temos dois tipos de ligação, né? A ligação simples, ligação covalente simples, né? E a ligação covalente dativa, a qual vai doar, né? Emprestar elétrons, ok? Nós temos esses dois tipos de ligação covalente. Um exemplo clássico de ligação covalente por exemplo, duas moléculas de Cl, né? Que tem 6, né? E vão compartilhar um par de elétrons. Então, aqui nós temos 6 na camada de valência e eles compartilham esses daqui, né? A gente traçar aqui e traçar aqui, eles compartilham esses pares de elétron, ok? Eles ficam estáveis. Então, se ele doa, faz essa ligação, vai ter uma ligação dupla, ok? Se eles compartilham essa ligação, é simples. Se fosse dois pares de elétrons, um par de elétrons, dois pares seria assim, três pares, né, seria assim. Exemplo, N, né, ligado, assim, ok? Quais são as propriedades, né? As propriedades de uma ligação de um composto covalente. Primeiro, eles são sólidos, tá? Eles não são sólidos em temperatura ambiente. Minto. Eles podem ser sólidos, é o mais variável, né? Eles podem ser sólidos, exemplo, açúcar. Podem ser líquidos, podem ser gasosos, né? Podem ser os três estados físicos. Nós encontramos esse tipo de ligação covalente. Eles também, ao contrário da ligação iônica, têm pontos de fusão e ebulição muito baixos. A ligação iônica tem pontos de fusão e ebulição altos. Eles vão ter pontos de ebulição baixos, né? PA, PE e PF baixo. Além de são sólidos, líquidos e gasosos. E também não conduzem corrente elétrica, apenas os ácidos em água, tá? Não conduzem energia, corrente elétrica, né? Corrente elétrica, só ácidos em água, ok? Só nesse caso.